Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Martins, sejam bem-vindos a mais um Med Podcast, o podcast que a gente fala aqui sobre medicina, carreira, dinheiro, tudo sem tabu. Hoje eu vou ser o host aqui para vocês, tá? Eu sou professor de Finanças Dominadas, junto com o Michael, com o Matheus, a Camila. E no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguma coisa que a gente tem dentro do Finanças Dominadas que é um ouro ali para os nossos alunos. Eles gostam demais de falar sobre aquilo, que são lives mensais que a gente faz com a carteira do Finanças Dominadas. Essa carteira a gente pensou em trazer aqui para os alunos nossos do Finanças Dominadas com uma ideia de mostrar aquilo que a gente pensa, o racional por trás das nossas escolhas na hora de decidir um investimento que a gente vai fazer mês a mês. Então, eu, o Matheus, o Michael, pensamos aqui nos investimentos, pensamos através de análises com os analistas da Suno, da Bendorf, da BTG, e decidimos qual que é esse racional que a gente vai seguir para montar uma carteira. E o principal aqui dos três que faz essas análises junto com os analistas Suno, com as carteiras recomendadas e tudo mais, é o nosso querido Matheus Alexandre, que é também professor do Finanças Dominadas. Ele é médico, clínico geral, fez clínica lá em BH, na Santa Casa de BH, e trouxe ele hoje para trocar uma ideia com a gente sobre essa carteira Finanças Dominadas que o pessoal tá adorando demais. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado também ao Michael pelo convite, que ele não está podendo estar aqui nesse momento, obrigado Renato, e como o Renato já disse, meu nome é Matheus, eu sou um dos professores do Finanças Dominadas, entrei depois do Renato, terminei minha residência de clínica médica agora, também na Santa Casa em março, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a carteira, o pessoal gosta bastante mesmo. A gente teve a ideia de iniciar essa carteira mais ou menos uns 11 meses, se eu não me engano, Foi. Uma outra viagem que a gente fez aqui para São Paulo. Por quê? Muita gente pergunta, muito aluno tem dúvida de como que a gente faz o racional para escolher os ativos da nossa carteira. A gente, como médico, como é que a gente investe? E aí a gente teve esse objetivo de criar essa carteira para mostrar desde o início de onde a gente busca a informação, de como a gente busca essa informação, de como a gente entende essa informação. E o objetivo é transmitir o racional e meramente informativo. A gente não quer, de maneira nenhuma, que os alunos comprem aquilo que a gente está comprando para a carteira. É estritamente informar e educar como a gente faz o racional. Então, a gente faz essa live uma vez por mês e não compramos sempre na mesma data do mês. A gente vai comprando aleatório ao longo do mês e a gente separa um dia. Então, a gente não consegue fazer recomendações. A gente não pode fazer recomendações. É apenas informar. Só um detalhe aqui, né, que é do dinheiro do Michael que a gente usa para fazer esses investimentos, né? Esse é um detalhe importante. A gente então, o Michael investe realmente, é o skin in the game ali que a gente chama, para mostrar realmente que a gente está fazendo isso na prática. E até você vai falar um pouquinho sobre a evolução que tá vindo nessa carteira, né? Tá vindo uma evolução legal, interessante. Mas entendam que é o dinheiro nosso mesmo, o dinheiro do Michael no caso. A gente escolhe ali o caminho que vai ser traçado, o Michael investe, a gente coloca e faz essa live com os alunos ao vivo ali, tirando dúvidas e tudo mais. Inicialmente a gente pensou qual o valor aportar, né? E aí a gente escolheu R$5.000 por mês, porque é um valor que a maioria dos médicos, quando se organiza, quando faz o curso, aprende a parte do orçamento, aprende a mexer, lidar com o dinheiro, se a gente achou que R$5.000 é um valor ok para a gente poder aportar todos os meses. Então a gente investe R$5.000 todos os meses, seguindo o nosso racional, a nossa filosofia de investimento, pensando na questão macroeconômica, pensando na questão individual das empresas lucrativas, empresas que não têm dívida, empresas sólidas, com o objetivo de melhorar o racional do aluno, para que ele consiga fazer os próprios investimentos, para que ele consiga pensar em como montar a própria carteira, né? É isso mesmo, a gente segue algumas premissas, né, para conseguir definir um objetivo de carteira. Porque existem vários tipos diferentes de forma
de você montar uma carteira de investimentos. Existem pessoas que fazem trade, existem as pessoas que fazem o buy and hold, mas o importante é você ter um objetivo e seguir aquele objetivo da forma que você planejou inicialmente. Então, por exemplo, o nosso é um objetivo de longo prazo, principalmente, uma carteira moderadamente conservadora, com as nossas metas e objetivos em porcentagens. Então, a gente sempre vai buscar alcançar essas metas. Isso diminui um pouco o emocional por trás das escolhas e aumenta bastante o racional das escolhas e dos investimentos. E isso facilita com que a gente diminua os nossos riscos nos investimentos, né? O Matheus pode até falar um pouco quando a gente for falar sobre as diversificações que a gente foi fazendo ao longo do tempo da formação dessa carteira. E lembrando que a diversificação ela é importante no nosso tipo de investimento exatamente para diminuir os riscos que acontecem. Então, vocês vão ver que vai ter um pouquinho ali no exterior, um pouquinho no Brasil, ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo bem distribuído de uma forma definida anteriormente, em que a gente traça essa meta e vai fazendo esse investimento com esses objetivos. Isso. O pessoal pergunta muito como que a gente faz o nosso processo de escolha para colocar algum ativo dentro da carteira. Você vai comprar renda fixa, você vai comprar ação, você vai comprar fundo imobiliário, se vai dolarizar, se vai investir no exterior, como é que a gente faz esse racional? Eu gosto, particularmente, existem várias formas. A forma que eu acho mais interessante para médico é você analisar como é que estão as coisas acontecendo no mundo, questão de juros, questão de inflação. Você escolhe um setor que seja perene, um setor que as empresas sejam lucrativas e um setor que você acredite que não vai diminuir a demanda. Não adianta nada você investir em um setor de moda, da moda daquele momento, né? Não de vestuário de moda, mas sim aquela dica que seu amigo te dá, não vale a pena, não vale nada. Aquela notícia que acabou de sair. Não adianta você investir nesse tipo de coisa, você tem que investir num setor que você acredita que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo lucrativo. E aí você vai pegar as melhores ações dentro desse setor e vai analisar essas melhores ações junto com os analistas. Como que é analisar junto com os analistas? Você vai pegar carteiras recomendadas de locais que você confia. A gente gosta muito da Suno, a gente usa bastante o Status Invest também. E aí você vai analisar os setores, essas empresas, e vai ver se aquela empresa faz sentido dentro do racional e do objetivo da sua carteira. No nosso caso, aquela empresa vai continuar existindo daqui a 20, 30 anos? Ela vai continuar sendo lucrativa? O produto, o serviço que ela fornece é bom? Os clientes gostam desse produto, desse serviço? Ela tem gestão adequada? O gestor está envolvido em alguma corrupção? Está envolvido em alguma coisa ilegal, alguma coisa nesse sentido? E aí a gente vai ver se isso foi acontecendo ao longo dos anos. Caso a empresa passe no nosso screening, que a gente tem dentro do aplicativo do Finanças, a gente tem várias perguntas de resposta sim ou não, e se isso vale a pena ou não. E aí o Renato vai falar que a gente trouxe 3 exemplos para vocês terem uma ideia de como funciona esse aplicativo. Antes disso eu vou pegar um gancho aí que você falou sobre a carteira recomendada, que muita gente vem perguntar para nós ali no Finanças e mesmo nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube e tal, o pessoal pergunta muito se deve seguir uma carteira recomendada, né? E a gente está falando aqui que a gente usa essas carteiras recomendadas. Então, elas servem realmente, são boas, quando a empresa que está fazendo essa carteira recomendada é boa, para a gente ter um norte do que vai fazer. É uma triagem. Então, a gente não vai seguir cegamente essa carteira recomendada, porque senão a gente fica totalmente dependente de um terceiro para fazer os investimentos. E isso é uma coisa que a gente não prega nos nossos investimentos. A gente prega que o quê? Você tem que ter independência para conseguir fazer os investimentos da forma adequada. Ou pelo menos entender o que uma outra pessoa está fazendo por você. No caso de um gestor ou alguma coisa assim. Você precisa entender o racional por trás. Então, é aquilo que você falou mesmo. Pega a carteira recomendada, olha lá quais são os ativos que eles estão indicando, vê qual que é um setor que eu quero, qual que é um tipo de empresa que eu quero, usa essas ações que eles estão dando na recomendada e vai fazer o seu estudo. E vai fazer a sua análise. Porque depois que você analisou, que você fez o seu estudo sobre aquela empresa, você tem muito mais firme na sua cabeça qual é o objetivo que você está traçando no momento que você compra uma parte daquela empresa. Porque a gente quer, querendo ou não, virar sócio dessas empresas, né? Então, quando você faz essa análise, você tem uma segurança muito maior de, num futuro próximo, num futuro médio,
caiu. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Tudo bem, já estava num planejamento que poderia acontecer. Não, se você segue uma carteira recomendada, cegamente, pode ser que você não entenda o que está acontecendo e vende com prejuízo, e é o que a maioria das pessoas, no Brasil principalmente, fazem ao investir em ações e fundos imobiliários e renda variável no geral. Então, a gente criou esse aplicativo do Finanças Dominadas com uma das abas ali, que é análise de ações. Essa aba de análise de ações do aplicativo do Finanças é como o Matheus disse, tem uma série de perguntas e respostas com um racional por trás de um screening inicial dessas ações. Então você vai lendo o que pede e responde sim ou não. Chega no final, ele traz uma nota para cada ação que a gente fez a análise. E é a gente que faz essa análise. A gente que eu falo, cada um dos alunos que está com o aplicativo na mão. Então você vai olhar lá, como que é a governança, é boa? Sim, não. O preço sobre o lucro, é bom? Não, sim ou não. Qual que é o número que você tem que olhar? Como que é que você tem que ver? Segue esse passo a passo, chega no final, você salva. E aí abre um ranking das ações que você analisou. Então você vai fazer esse screening, e aí eu trouxe os exemplos aqui até. A gente analisou hoje mesmo. A Vale, ela ficou com um número de 12 na pontuação dela. E aí essa pontuação, ela traz que é muito viável a você fazer uma pesquisa, um estudo mais aprofundado dessa empresa. Então ela é uma empresa ok pelo seu screening inicial. A segunda ação, foi um outro exemplo, é a Kepler, que ela é uma small cap aí, e pela análise das pontuações, ela chegou numa pontuação 8. Essa pontuação, ela é moderadamente viável para você continuar uma pesquisa para ver se vai colocar ou não na sua carteira. Isso já fala assim, isso aqui tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos. Fica de olho. Então ela fica ali mais ou menos no seu screening inicial. E a última que a gente analisou e trouxe para exemplo aqui é a Oi. A Oi, ela ficou com menos 12 de pontuação. Então, assim, ela entrou na parte de pouco viável para você ter um estudo mais aprofundado para colocar na sua carteira. Isso já mostra que, essa empresa aqui já tem alguns problemas aí, algumas questões que pode te trazer uma dor de cabeça. Vale você nem olhar para ela ou deixar para um próximo momento se sua carteira já não está feita. Se você tem a sua carteira montada, já está todos os ativos que você gostaria e tudo mais, e você quer ver alguma coisa para arriscar, aí sim você começa a olhar para essas empresas que já estão no negativo já no screening. Eu acho que não faz nem sentido você analisar isso direto, não sei você. Como médico, eu acho que não vale a pena não, porque a gente vai demandar muito tempo procurando o que vai fazer o turnaround da maneira correta. E eu acho que é uma perda de tempo, é melhor o médico focar no trabalho, naquilo que ele é bom, naquilo que ele ganha dinheiro, e o investimento dar o menor dor de cabeça possível para ele. Quanto menos ele gastar de tempo e fazer o investimento de uma forma eficiente, que ele não faça tanta cagada, ele vai conseguir focar no trabalho dele, ele vai conseguir remunerar, vai aumentar o seu aporte, e é isso que vai fazer diferença no longo prazo, junto com investimentos eficientes, com o tempo fazendo o que o tempo faz de mágica, né? Acabou de falar dos juros compostos, da fórmula de juros compostos aqui, exatamente. Né?